Olá, meu amigo e minha amiga concurseiro. Estamos aqui em mais uma aula do artigo 5º Direitos e Garantias Fundamentais de Constitucional. E estamos muito próximos já do fim do artigo 5º. Hoje iremos tratar dos incisos 60 até o inciso 72. Inscreva-se no canal para que o nosso canal continue crescendo cada vez mais. Conte para os seus amigos também para que eles participem, que eles comentem nas aulas, que eles possam estar também contribuindo para o nosso crescimento. Deixe o seu joinha, ative o sininho também para que você receba notificação a respeito dos próximos vídeos. E vamos lá, rumo à posse. Vamos lá, amigos concurseiros. Continuando no estudo aqui do artigo 5º, então, ele diz: a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Publicidade é a regra com relação aos atos processuais. Isso daqui é uma regra importante, ela permite que haja um controle social com relação àqueles atos que são produzidos dentro de um processo, tanto os processos judiciais quanto os processos administrativos. Então, até mesmo os processos legislativos também seguem uma regra de publicidade. Então, em regra, os atos são públicos. Isso permite, então, que a população esteja controlando aqueles atos que estão sendo produzidos. Porque, em regra, aqueles atos que são produzidos, eles são feitos por servidores públicos, por aparelhos estatais, que, em regra, eles são compostos pela população. E a população é que detém, o povo é que detém o poder dentro da nossa Constituição, dentro do nosso país. Então, essa é sempre a regra, é a publicidade. No entanto, é permitido que possa ser restrito com relação à intimidade, então na defesa da intimidade, ou o interesse social. Aí o interesse social ela pode ser uma situação um pouco mais ampla, que pode, por exemplo, incluir defesa nacional ou algum outro interesse social que seja importante de ser preservado. E existem algumas leis que realmente restringem essa publicidade, né? Então, questões de interesse, às vezes, que são relacionadas a empresas, existem situações que são necessárias que haja sigilo, dentre outras. O seguinte diz: ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Então, vamos ler novamente, pontuando aqui o que é mais importante nesse inciso. Ele diz: ninguém será preso. Estamos falando aqui, então, a respeito de prisão. Quando ele fala senão em flagrante delito, então, a regra é a liberdade. Essa é a regra no nosso país. Não podemos nunca esquecer isso, que a prisão ela é uma grandíssima exceção. A liberdade ela é extremamente importante, é um dos princípios caros a nós. Inclusive, ele foi lá reiterado na situação da Revolução Francesa e diversas outras constituições, elas reiteram a liberdade. E então aqui esse inciso diz que ninguém será preso, a não ser, então, se não, em flagrante delito. Então, primeira hipótese aqui de prisão é o flagrante delito. Ou por ordem escrita. Outra situação, então, de prisão é quando existe o mandado judicial. Uma ordem escrita determinando a prisão de alguém. E fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de... Então, ele fala aqui que salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar. São exceções definidas em lei, tá? Que pode existir ali, então, uma exceção, um caso diferenciado com relação a essa ordem escrita aqui. Com relação à ordem escrita da autoridade judiciária, tá bom? Porque existe uma ordem dentro de um sistema de hierarquia. Então, toda a questão militar ela é embasada dentro de uma situação de hierarquia e disciplina. Então, já é uma exceção com relação a essa ordem escrita judiciária. Próximo inciso: a prisão de qualquer pessoa e o local
Então, a prisão, tanto a prisão quanto o local da prisão onde se encontre serão comunicados imediatamente. Então, aqui não está falando 24 horas, não está falando um dia, nem 48 horas, está falando imediatamente. A sua prova pode perguntar aqui, ele vai falar que se for segundo esse inciso, ele diz imediatamente ao juiz competente. Então informa o juiz e informa a família ou a pessoa por ele indicada. O preso será informado de seus direitos, entre os quais de permanecer calado, direito de silêncio, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Então ele possui assistência tanto da família quanto do advogado. Então lembrar aqui, direito ao silêncio, direito a não autoincriminação. Então vamos lembrar aqui desse inciso, é importantíssimo para a sua prova. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Então, tanto no interrogatório quanto na prisão em si, aqui prisão captura, é preciso ser informado a ele quem está tomando aquela providência, até para que aquela pessoa possa ser responsabilizada com relação àquilo. Por exemplo, um uso indevido de algemas seria uma situação em que haveria uma responsabilização de quem estivesse fazendo algo de forma indevida. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Vamos lembrar aqui então desse nome, prisão ilegal será imediatamente relaxada. Cuidado aqui, ele pode tentar te confundir, querer dizer outro termo aqui em vez de relaxada. Então lembre-se aqui, a prisão ilegal imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Ninguém será levado à prisão ou mantido nela quando a lei admitir liberdade provisória. Liberdade provisória com ou sem fiança. Se é possível que a pessoa tenha uma liberdade provisória, não faz sentido que ela seja presa, ou não faz sentido que ela seja mantida presa. Se for permitido, então, essa liberdade provisória com ou sem fiança. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário, e inexcusável de obrigação alimentícia, e a do depositário infiel. Aqui, então, prisão civil por dívida. Então, em regra, uma pessoa ela é presa quando ela comete um crime e os crimes estão dispostos nas leis penais. Agora, com relação a que ele fala que existe a possibilidade de prisão civil. Qual é essa possibilidade de prisão civil? Alimentos. Agora, essa é a única possibilidade de prisão civil no nosso país. Agora você vai me perguntar, mas ele não está falando aqui depositário infiel? Seria também uma situação que caberia prisão? Vamos tomar cuidado aqui que o STF ele já impossibilitou essa prisão pelo depositário infiel em razão de convenção firmada pelo Brasil em que não permite a prisão de depositário infiel, não permite essa prisão de depositário infiel e somente permite com relação à questão de alimentos. Vamos lembrar aqui da pirâmide de Kelsen, ele tem a Constituição Federal em primeiro lugar, correto? Aqui abaixo, as leis. O que entendeu o STF? O STF entendeu que essa convenção, tratando de direitos humanos, se ela não for aprovada dentro do quórum de 3/5 nas duas casas do Legislativo em 2 turnos, se ela não for aprovada, porque se ela for aprovada com esse quórum, ela é considerada uma emenda à Constituição. Se ela não for aprovada com esse quórum, no entanto, se ela for de direitos humanos, que era o caso aqui, que ela tratava de liberdade do depositário infiel, a convenção ela vai ser considerada uma lei supralegal. Supralegal, isso é,
ela fica aqui entre a Constituição e entre as leis. Em razão dela ficar entre a Constituição e entre as leis, embora a nossa Constituição diga que não haverá prisão civil salvo a do depositário infiel, como ela fica aqui, não existe a possibilidade de uma pessoa ser presa, porque se a convenção ela fica entre a Constituição e as leis, qualquer lei que esteja abaixo dessa convenção se torna automaticamente impossível de ser executada. Ela não consegue ser executada mais porque ela vai buscar fundamento. Então, digamos aqui que exista uma lei que prevê um procedimento para a prisão desse depositário infiel. Essa lei ela vai buscar fundamento na convenção, ela não vai achar fundamento na convenção. Então, ela não tem mais validade. Ela já não encontra mais validade em razão da convenção. Mesmo que a Constituição Federal aqui diga que é possível que haja essa prisão. Vamos tomar também atenção aqui que a Constituição em nenhum momento diz aqui que a pessoa será necessariamente presa. Ela só está dizendo que é possível que a lei crie uma situação de prisão do depositário infiel. Olha, ele fala, não haverá prisão civil por dívida, salvo a do depositário infiel. Então não haverá prisão salvo a do depositário infiel. No entanto, para que possa a pessoa ser presa, não basta isso. É necessário que existam procedimentos, é necessário que exista uma previsão de tempo que a pessoa precisa estar presa, é necessário diversas regulamentações. E ele não está aqui obrigando a pessoa a ser presa e determinando essa prisão. Ele está dizendo, olha, é possível que exista essa prisão. Então, haveria então uma situação da Constituição Federal que precisaria ser regulamentada. Só que como existe uma regulamentação aqui que não permite essa prisão, ela acaba não sendo permitida no nosso país. Com relação à situação dos alimentos já é diferente. A Constituição diz, olha, pode haver prisão por dívida de alimentos. No entanto, diferentemente da situação do depositário infiel, não existe uma convenção que o Brasil seja signatário, que o Brasil seja adepto, que impeça esse tipo de prisão. Em razão disso, existem leis que permitem essa prisão. Então, essas leis acabam regulamentando esse inciso da Constituição Federal e permitem, sim, a prisão da pessoa que deve alimentos. Tá? Então, vamos tomar muito cuidado nessa situação. Embora a Constituição diga que é possível a prisão do depositário infiel, em razão de convenções e razão de decisões do STF, não é permitida essa prisão do depositário infiel no nosso país. Próximo inciso, conceder-se-á habeas corpus. Então, aqui um instrumento muito importante, uma ação constitucional. Sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer, então aqui tanto pode estar acontecendo como pode estar em vias de acontecer, violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Aqui é a expressão-chave, liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Então, o HC, é o famoso HC, habeas corpus, ele vem justamente para lutar contra a restrição da liberdade de locomoção. Esse é o grande intuito do HC. Se a pessoa estiver dentro de uma situação em que ela possui a sua liberdade de locomoção ameaçada ou em vias de ser ameaçada ou sofrendo um tipo de violência ou coação, é permitido então que ela entre com HC para que se proteja dessa situação. Está dentro aqui dos remédios constitucionais. Também o mandado de segurança, é mais uma ação constitucional, um mandado de segurança. Ele aqui já possui uma situação que é mais subsidiária, isso é, se não cabe o HC, se não cabe o habeas corpus, é possível pensarmos em um mandado de segurança, já que ele diz que ele serve para proteger direito líquido e certo, isso é, direito líquido e certo que não seja o direito de liberdade de locomoção, porque se for direito de liberdade de locomoção, não é mandado de segurança que cabe, sim o habeas corpus. Então ele fala não amparado por habeas corpus ou habeas data. Então não
amparado por habeas corpus ou habeas data, porque também, se for situação de habeas data, não cabe mandado de segurança, porque o mandado de segurança é subsidiário. Quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, então é importante isso. É necessário que esteja havendo essa função pública. Ele fala, então, responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Importante aqui, então, essa expressão, direito líquido e certo, mandado de segurança. Essas expressões precisam ser memorizadas, tá? Mandado de segurança, direito líquido e certo, assim como habeas corpus, memorizamos liberdade de locomoção. O próximo inciso, mandado de segurança coletivo. É possível, então, ser impetrado mandado de segurança coletivo. Ele pode ser impetrado por quem? Primeiramente, partido político com representação no Congresso Nacional. Então, se ele tiver representação na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, ele pode impetrar um mandado de segurança coletivo. B. Organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Então, temos aqui que, com relação à associação, é necessário que ela esteja em funcionamento há pelo menos um ano. Isso não é a mesma exigência para a organização sindical e para a entidade de classe. E é necessário que essa defesa ela seja feita em razão dos interesses de seus membros. Então, não cabe um mandado de segurança que seja amplo, que pense para toda a população. Ela possui aqui uma situação que é necessário que seja específico, né, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Próximo inciso, conceder-se-á mandado de injunção, outra ação constitucional, mais uma aqui, sempre que a falta de norma regulamentadora, então essa daqui é a hipótese que se utiliza o mandado de injunção, que é a falta de norma regulamentadora, que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Também, então, aqui um inciso muito importante. Temos aqui que a Constituição Federal, ela nem sempre trata de uma forma totalmente aplicável de alguma norma. Então, ele fala que de algum dispositivo, ele trata de algum assunto, e ele diz que a lei definirá aquilo. Temos o caso clássico aqui da greve do servidor público. Greve do servidor público. Que a Constituição ela permite, no entanto, ela diz que a lei regulamentará. Então, enquanto não existe uma lei que regulamente, acaba existindo um grande problema, porque existe uma classe que possui um direito que trata aqui, por exemplo, de cidadania, ou pode ser de soberania, ou de nacionalidade. No entanto, embora ela possua esse direito, ela não possui a forma de estar exercitando esse direito em razão de falta de regulamentação. É possível, então, que seja concedido então, esse mandado de injunção para que torne viável o exercício desses direitos. Então, é para isso que o mandado de injunção serve, com relação à falta de uma norma regulamentadora. Próximo inciso, conceder-se-á habeas data, mais uma aqui, então, ação constitucional. Também vamos lembrar dela para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante. Então, é necessário que seja a pessoa do impetrante, constantes de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Então, é um local que possui um banco de dados de caráter público é o PROCON, por exemplo. Então, um banco de dados com relação à situação do consumidor.
É possível que a pessoa impetre esse habeas data justamente para que ele conheça as informações que estão constando daquele banco de dados. Muitas vezes a pessoa está com um nome negativado ou algo desse tipo e ela quer saber de que forma que constam aquelas informações. Caso não seja concedido administrativamente, é possível que a pessoa esteja pleiteando por meio de um habeas data. Vamos tomar cuidado aqui porque ele diz que é com relação à pessoa do impetrante. Então, se tiver tentando buscar um direito de terceiros, não é aqui o habeas data. Tá? Ele vai tentar te confundir. Não cabe o habeas data nesse sentido. Para retificação também, então para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Então, completando a aula de hoje, na próxima aula nós iremos completar ou terminar a aula do artigo 5º e espero você por aqui, continue acompanhando as nossas aulas, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, que isso acaba nos ajudando bastante a estarmos sempre crescendo, buscando novos materiais. E comente com seus amigos também, compartilhe. E nos vemos na próxima aula então. Muito obrigado.